Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3, você já sabe, toda semana a gente sempre recebe um convidado diferente para falar sobre diversos temas aqui na nossa programação. E você sabe também que o nosso programa está sempre à sua disposição no nosso canal no YouTube, TV Câmara Moc. Você pode assistir esse e outros programas. Nós estamos recebendo hoje no nosso Câmara em Foco o jornalista Paulo César Almeida Júnior, mais conhecido como PCzinho. PC, muito obrigado pela sua presença aqui no Câmara em Foco. Eu que agradeço, Nairlan. Muito bom estar aqui na Câmara, né? A casa do povo, das leis, da fiscalização e principalmente da democracia. Tá certo, então. E hoje nós vamos falar sobre um lançamento muito importante de autoria do nosso querido PCzinho, que é exatamente o livro Dona Nenzinha, Raízes, Saberes e Lutas do Cerrado. Nós já tivemos o lançamento desse livro, mas a gente gostaria, PC, que você pudesse falar para nós a inspiração, enfim, o que levou você para escrever e publicar o livro. Nairlan, Dona Nenzinha é um livro que me foi encomendado pela Somai Alimentos como forma de homenagear uma das mais ilustres moradoras das comunidades do entorno da Somai. Ela é uma empresa que tem um relacionamento muito próximo com os moradores do seu entorno, na zona rural de Montes Claros. Para quem não sabe, é ali na saída para Pirapora, à esquerda. Então você tem as comunidades de Abóboras, de Monte Sião, de Santa Bárbara, enfim. E Dona Nenzinha, ela, em sendo moradora da comunidade de Abóboras, ela se tornou uma das pessoas mais importantes no Brasil na defesa do Cerrado. Então ela participou da fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, participou da fundação do Centro de Agricultura Alternativa, participou da fundação da Cooperativa Grande Sertão, e esteve sempre envolvida na luta pela água, na luta pela terra, na defesa dos povos e comunidades tradicionais, e isso tudo sendo mulher, num período em que as mulheres infelizmente não tinham tanto protagonismo, com pouquíssimo estudo formal. Ela chegou a ser professora leiga, né? São histórias que estão aí no livro e que refletem muito essa personalidade. Você falando sobre a questão, né, de Dona Nenzinha estar à frente, principalmente na fundação do Centro de Agricultura, de diversos projetos, Pastoral da Terra. Como você vê a importância, né, dos povos do Cerrado hoje nessa luta para a preservação do Cerrado? Né? Até pouco tempo a gente falava de carvoeira, né? Mas hoje a gente vê uma consciência muito grande. Dona Nenzinha é um retrato dessa consciência? Sim, é uma inspiração para diversas mulheres. A gente sabe que as mulheres, elas são chefes de família, elas são líderes de suas associações, né? Elas participam, põem a mão na massa, têm uma facilidade de comunicação maior uma com as outras. E Dona Nenzinha, como um dos personagens entrevistados no livro diz, ela é uma doutora do Cerrado. Ela é uma pessoa que, com os saberes simples do dia a dia, sabe que, por exemplo, a monocultura destrói, enquanto a agroecologia constrói. Né? Todas essas pessoas aí, não tem nenhum que que seja uma área totalmente preservada, mas são áreas de produção conciliando com a preservação, o que é muito importante, com diversas culturas. E culturas, Nairlan, daquelas coisas que a gente come no dia a dia. Da comida que vai nas nossas mesas, quando a gente almoça, quando a gente janta, né? E são essas pessoas que às vezes são invisíveis, né? Mas que têm um destaque que a gente não imagina, que Dona Nenzinha representa, com reconhecimento nacional e até internacional. Então conta para nós um pouquinho desse reconhecimento aí dela.
No Brasil, ela é celebrada por todos os ativistas, né, de meio ambiente, da agroecologia. E ela já esteve representando o Centro de Agricultura Alternativa, a Cooperativa Grande Sertão, em missões internacionais, compartilhando culturas de plantio. Então ela esteve em Honduras, ela esteve na Itália, e orientando as pessoas como se planta, como se produz, em terras diferentes e aprendendo também em condições, né? Nós vivemos numa região de pouquíssima chuva, mas a gente sabe mais ou menos quando vai chover. Verdade. Né? Então é possível ter uma previsibilidade, né? E ela consegue, com esses saberes, transmitir isso para frente. Foi uma mulher muito ativa nas marchas das mulheres, nas marchas das margaridas, né, que em defesa dos direitos das trabalhadoras rurais, né? Imagina, se é difícil para a trabalhadora urbana, imagina para a trabalhadora rural. Verdade. E a luta de Dona Nenzinha é um elemento importante disso. Como que você vê, PC, o envolvimento, por exemplo, de uma empresa do calibre da SOMAI em fazer esse reconhecimento? Olha, muito importante. Nairlan, às vezes as pessoas têm uma imagem das empresas que elas só visam o lucro. Né? É lógico que o lucro é importante para que as empresas possam produzir. Mas a SOMAI entendeu, e ela, você lembra, nós somos jornalistas há muitos anos, né? De quantas críticas a SOMAI já recebeu por questões ambientais, questões das moscas, e essas questões todas elas foram superadas na comunidade a partir do momento que a SOMAI entende que precisa ouvir a comunidade para implantar os seus projetos. Então, assim, na granja, que é na matriz, talvez 90% dos trabalhadores de lá sejam moradores do entorno, até pela dificuldade do acesso. Certo. Mas, e a SOMAI extrapola a convivência trabalhista com eles. Então há uma convivência no aspecto da saúde, há uma convivência no aspecto da melhoria das estradas, há uma convivência no aspecto de envolvimento com todos, na preservação de nascentes. Foram revitalizadas nesse trabalho conjunto 11 nascentes. A Dona Nenzinha, por exemplo, lidera um grupo de mulheres, específico de mulheres, né, que se relaciona junto com a SOMAI para que a SOMAI possa viabilizar pautas para essas mulheres na comunidade. Então há um relacionamento muito próximo. E a partir do momento em que a SOMAI resolve encomendar livros, eu tenho uma honra de ter sido o escolhido para essa missão, para eternizar pessoas importantes, representando toda uma comunidade. Isso é muito importante porque fica para a história da nossa cidade. Às vezes, a história da nossa cidade ela é contada a partir dos sobrenomes famosos. Verdade. Né? A partir das pessoas de posses grandes, a partir dos ricos, a partir dos privilegiados. São pessoas, entre essas, importantes também. Mas nós temos, nas camadas populares, gente fazendo história, gente garantindo a nossa sobrevivência e gente garantindo a sobrevivência de pessoas que não têm voz. Pioneiros importantes. Então, nessa questão de dar visibilidade aos invisíveis, o papel da SOMAI foi fundamental. Conta pra gente, PC, um pouco assim da construção do livro. Nairlan, eu sou jornalista. Em 2026 vou completar 30 anos de profissão. Gosto muito de escrever crônicas, escrever contos, escrever em diversas áreas da literatura, mas nesse livro, que foi o meu primeiro, eu procurei escrever onde me é mais confortável. É uma biografia produzida a partir de uma grande reportagem, ouvindo a própria Dona Nenzinha, ouvindo pessoas que conviveram com Dona Nenzinha. Então, tecnicamente, esse livro ele se enquadra em 2 estilos: biografia e livro-reportagem. Né? Porque é um livro em que eu consigo dar voz a várias pessoas
que convivem e que admiram Dona Nenzinha e que conseguem descrevê-la a partir de diversos olhares distintos, né? Formando uma teia toda para que a pessoa possa conhecer um pouco da história dela. Uma biografia ela nunca é 100% completa, principalmente pessoas vivas, né? Mas é uma homenagem, um tributo. E eu tenho certeza, é um livro de distribuição gratuita, vai estar em todas as escolas, vai estar nas plataformas, né? Para que as pessoas possam baixar, ler, com ampla distribuição, porque a intenção é essa, é que todo mundo conheça a história daquela que, na minha opinião, é uma das mulheres montesclarenses mais importantes. No dia do lançamento, inclusive, Nairlan, se você me permite, a vereadora Maria Helena estava lá, ela é amiga de Dona Nenzinha, e no meu discurso eu fiz uma provocação. Dona Nenzinha é montesclarense e deveria ser uma cidadã benemérita de Montes Claros. Deveria ser, fiz outra provocação aos professores da Unimontes, vários deles estavam lá, sim, são pesquisadores ligados às entidades que ela representa, deveria ser doutora honoris causa da Unimontes. É uma pessoa muito importante, principalmente para poder inspirar outras mulheres da periferia, das comunidades rurais, sem posses, né? De que a partir do movimento de luta de uma por todas, né, naquela questão do Umbutu, eu sou porque nós somos, ela talvez não saiba disso. Mas ela é porque todos em volta dela são, e ela permitiu, junto com o trabalho de várias outras pessoas, Dona Nenzinha é uma dessas, né, que essas pessoas todas fossem. Muito bem, né? Você falou do livro estar disponível nas plataformas e também nas escolas? Ele vai ser distribuído para as escolas municipais, estaduais, vai ser distribuído também para as plataformas. A nossa ideia é que chegue a um número cada vez maior de pessoas. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai continuar essa conversa aqui com o PCzinho e vamos falar também de um outro livro muito importante, estou com ele em mãos aqui, a história de uma lenda dos povos e comunidades tradicionais do Brasil na figura do Braulino. Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Fique ligado aqui no nosso programa Câmara em Foco. Estamos de volta, programa Câmara em Foco, hoje recebendo o jornalista Paulo César Almeida Júnior, PCzinho. No primeiro bloco a gente conversou sobre o lançamento do livro Dona Nenzinha, falamos aí sobre as nuances do livro, também a disposição desse livro para os leitores de um modo geral. Agora nós vamos falar um pouco sobre outra obra importantíssima, PC, que é o livro Braulino. Nairlan, eu tive a grata felicidade de estrear na literatura com 2 livros, quase que ao mesmo tempo. Então, fiz o Dona Nenzinha e fiz o Braulino. E comentei, até falei lá no lançamento do livro de Dona Nenzinha, que livro é igual tatuagem, você não pode fazer a primeira, né? Exato. Depois você faz a primeira, né? Você vê que é tranquilo, você faz os outros. Então, graças a Deus já são 2. O livro Braulino, Histórias de uma Lenda dos Povos e Comunidades Tradicionais, ele foi lançado como revista em 2023. Certo. Então nós adaptamos essa revista para o formato de livro e o lançamos também. Também um livro encomendado pela SOMAI, né? Também Braulino, um morador da região de Abóboras, que é aquela região do entorno da SOMAI. Braulino, Nairlan, ele é conhecido como o Chico Mendes do Cerrado. Ou seja, o que Chico Mendes foi para a Amazônia,
Braulino é para o Cerrado. O Cerrado, eu ouso falar, antes do Centro de Agricultura Alternativa, que Braulino foi um dos fundadores, juntamente com duas pessoas que, os mais antigos, né, igual nós vamos nos lembrar, Luiz Chaves, que era advogado da Pastoral da Terra, advogado gaúcho, que morou muito tempo aqui na nossa cidade, Exato. e Carlos Eduardo Mazeto Silva, o Mazan, engenheiro agrônomo, esses criaram uma entidade que uniria o conhecimento técnico com o conhecimento prático em defesa do cerrado da agroecologia, certo? Então eles conheceram diversas comunidades para poder identificar quem poderia fundar com eles esse movimento. Foram até o Braulino e ensinaram a Braulino na época conceitos que eram chamados de agricultura alemã. A agroecologia, lá nos anos 80, início dos anos 80, era chamada de agricultura alemã. E perceberam em Braulino uma capacidade de liderança, uma capacidade de mobilização. E a partir daí, o Cerrado, que continua sendo, infelizmente, muito desmatado, continua sendo muito destruído, passou a ser encarado também como um bioma importante, e não apenas como um bioma de extração, de destruição. Braulino, como fala na própria contracapa do livro, ele é um brasileiro importantíssimo, que trabalhou como escravizado, a palavra essa, é forte, né? Mas até os seus 32 anos, ele está aí bem vivo, no auge dos seus 70 e poucos anos, mas Braulino, Nairlan, e várias pessoas, e às vezes você vê ainda hoje, né? Centenas de anos depois da abolição da escravatura do Brasil, gente que, em troca de lugar para morar e comida para comer, e na maioria das vezes, qualquer lugar para morar e qualquer comida para comer, Verdade. Eles trabalham de graça, sem receber nenhum salário, e ele viveu nessa situação de cativo assim até os 32 anos. Isso lhe provocou, quando ele teve a consciência, uma revolta muito grande, que o levou também para os sindicatos trabalhadores rurais. Braulino foi um dos trabalhadores mais ouvidos no Brasil, e isso está no livro, nas discussões que resultaram na Constituição de 88. A gente sabe que na Constituição de 88 o direito dos trabalhadores rurais era praticamente zero. Não tinha, por exemplo, o direito à aposentadoria. Você não tinha a questão do salário mínimo rural. E a Constituição de 88 agregou esses direitos aos trabalhadores. E o Braulino foi um personagem muito importante na conquista desses direitos. Então ele é reverenciado pelas pessoas, os trabalhadores rurais, na posição que tem o Chico Mendes, como eu já falei, que tem o Manuel da Conceição, que tem pessoas importantes desse movimento, né, de luta por terra, por teto, por comida, por água, né, um sujeito importantíssimo, um dos maiores líderes que Montes Claros já produziu em toda a sua história. Já há um reconhecimento por parte, né, da sociedade montesclarense, principalmente, da importância do Braulino nessa luta pelo Cerrado? Acho que sim, Nairlan. Braulino, ele já teve a oportunidade de ser homenageado muitas vezes na Câmara Municipal. Ele é doutor honoris causa da Unimontes, talvez um dos melhores títulos que a Unimontes já deu, né, em toda a sua história. Assim, Braulino, um professor, uma referência para muita gente. Mas é aquela história. Quando o cara não tem sobrenome importante, não mora na Zona Sul e não é rico, né, ele tem um reconhecimento até a página 2. Sim. Esse livro, você pode ter certeza, modestamente, ajuda a ampliar esse reconhecimento de Braulino. Ele fala aí, ele teve em todos os estados brasileiros da federação, exceção de 2, palestrando, etc. Países fora, ele perdeu a conta. Tem uma conferência, inclusive, de agroecologia, que foi feita em Roma,
que assim, o principal destaque gráfico, o cartaz da conferência, era uma foto de Braulino e lá com seu chapéu tradicional, e lá com diversos chefes de Estado, ministros, enfim. Ele é um sujeito, santo de casa não faz muito milagre, né? Tanto ele quanto Dona Nenzinha são pessoas mais reconhecidas fora daqui do que aqui. São muito reconhecidas aqui, mas por um segmento específico da nossa sociedade. E aí eu gostaria até de te perguntar exatamente isso, né? PC, como é que você entende que a nossa sociedade, a sociedade montesclarense, né, precisa reconhecer melhor as pessoas que por aqui, que lutam para a nossa região, né? Que por aqui lutam, mas lutam para a nossa região. Porque nós temos muitas pessoas reconhecidas que fizeram seu nome fora daqui, né? Saíram de Montes Claros e foram fazer o seu nome fora daqui. Mas nós temos, aqui nós temos dois exemplos, né? Tanto Braulino como Dona Nenzinha, de pessoas que lutam pela nossa região. Como é que você entende que a sociedade montesclarense precisa repensar isso? Um político amigo meu me falava o seguinte: olha, PC, existe a Montes Claros do lado de cá da Avenida Sanitária, que é a que todo mundo conhece e tal, mas existe uma Montes Claros do lado de lá da Avenida Sanitária com uma enormidade de pessoas importantes, assim, Braulino e Dona Nenzinha são dois de milhares na Irlanda. Nós temos uma dívida, sim, histórica, com as populações, com a população, com as pessoas das nossas periferias, com as pessoas da nossa zona rural, com as pessoas que realmente fazem essa cidade acontecer no dia a dia. Gente que não herdou, gente que não teve as oportunidades que, por exemplo, eu tive, gente que não tem a cor da pele que aparece nas revistas, que aparece na televisão, pessoas que não preenchem, às vezes, não estão naquele sentimento majoritário que a própria mídia, que eu faço parte, que você faz parte, induz a população a pensar, né, sobre aquilo, pessoas que são de um pensamento contracorrente, mas que são muito importantes, né? Verdade. E quando você vai olhar, por exemplo, o que tem de mais importante em Montes Claros, em termos de patrimônio histórico, cultural, qualquer coisa? As nossas festas de agosto. É o que marca mais a nossa identidade. Exato. E é uma festa feita por pessoas muito simples, por carroceiros, por pedreiros, por garis, por pessoas que deveriam tá crescendo esse reconhecimento, a partir do momento, é verdade, a partir do momento que Montes Claros se consolida como uma cidade universitária, em que o saber acadêmico ele vai se espraiando mais, mas ainda é aquém proporcionalmente a outros reconhecimentos, que são importantes, são muito importantes. Eu não estou falando que as pessoas ricas, que as pessoas sobrenome, que as pessoas que herdaram, que elas não ajudam. Ajudam sim muito a cidade. Agora, nós temos as outras que ajudam também e que merecem ter um reconhecimento proporcional e similar. E é uma coisa importante isso que você disse, esse reconhecimento, né? Então, é preciso, já mudou muito, mas é preciso ainda caminharmos no sentido de reconhecer melhor as pessoas do outro lado que fazem também a história de Montes Claros, né? Com certeza. Mudou, tem mudado, né? Eu não vou ficar falando de terra arrasada, porque isso tem aumentado. Prova é uma empresa do porte da SOMAI encomendar 2 livros dessa natureza. Exato. Poderia estar homenageando pessoas também importantes, mas que já são costumeiramente sempre homenageadas. Exato. Né? Nós, montesclarenses, não podemos ter vergonha de enaltecer os nossos montesclarenses, que nasceram aqui ou que adotaram a nossa cidade, né? Sem bairrismo também, mas que colaboram para que nós possamos ser essa cidade pujante, essa cidade progressista, essa cidade evoluída, essa cidade que nos enche de orgulho, e personagens que são a cara dessa cidade merecem, precisam
e devem ser enaltecidos. PC, bom, nós tivemos o lançamento, né, de Dona Nezinha, e qual a expectativa do lançamento do livro do Braulino? Nairlan, nós fizemos em 2023 o lançamento da revista de Braulino com uma Sim. grande festa, lá no Solar dos Sertões. 2025 agora foi o lançamento do livro de Dona Nezinha, uma grande festa na comunidade de Abóboras. Foi uma grande festa mesmo, quero até agradecer todos que lá estiveram, mais de 150 pessoas presentes, forró, etc. E aí, mas muitas pessoas não têm acesso à zona rural. Então nós vamos fazer o lançamento dos 2 livros aqui no centro, né? Nós estamos definindo a data, mas vai ser agora no mês de dezembro. Quando a data estiver definida, nós vamos divulgar, mandando para você divulgar também aqui na programação da TV Câmara. Com certeza, né? Então nós temos aí a expectativa do lançamento dos livros aqui em Montes Claros no mês de dezembro. Vamos aguardar aí a data certa. PC, quero te agradecer pela presença aqui no programa, né? Eu acho que eu nunca entrevistei você, acho que é a primeira vez que eu entrevistei você. A gente trabalhou entrevistando os outros, né? Sim. Agora... Mas passava a bola, né, pra gente comentar, perguntava, mas assim, era no conforto. Eu não estava falando de mim e nem de um trabalho meu, mas assim, temos uma parceria que remonta a muito tempo. É verdade. Você é um amigo querido, um profissional muito competente e que tem conduzido um trabalho muito bom aqui na TV Câmara, tem acompanhado os programas, as entrevistas, sempre com um bom nível, com muita qualidade. É importante porque é isso aí. A partir do seu trabalho, né, a TV Câmara dando voz aos montesclarenses de todos os espectros, de todos os cantos, de todas as cores, de todos os credos. É isso que faz uma cidade, é isso que faz, de novo, uma democracia. Bondade sua, mas eu agradeço, né? E com certeza é muito importante para nós saber desse retorno, né, do trabalho. PC, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. O programa Câmara em Foco fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Teremos um novo convidado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu não canso de repetir, né? Esse programa aqui, por exemplo, está no YouTube. Você pode assistir quantas vezes quiser, tá bom? Lá na nossa página, TV Câmara Moc, lá no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima semana. Tchau.